Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos bater um papo sobre o KNR11, que é o fundo híbrido de logística de escritórios da Kinea, gestora já conhecida do mercado, que vem fazendo um bom trabalho em seus fundos e administrado pela Intrag. Lembrando que não se trata de recomendação de investimento, não é recomendação nem de compra nem de venda, é tão somente batermos um papo e esclarecermos as informações que são trazidas pela gestão. Esse aqui é o relatório de janeiro de 2024, que é o mais recente do fundo, aqui ó, carta do gestor, janeiro de 2024, direto do site da Kinea. Bom, o KNR11, como já dito, fundo híbrido, logística e mercado e escritório, como vamos ver, 53% em logística do seu portfólio, 46% em escritórios, vou mostrar para vocês mais abaixo essa informação. PL do fundo atualmente quase 4 bilhões, 3,8 bi. Né? Número de cotistas, 265 mil cotistas. Deixei a informação aqui um pouco mais atualizada. Ó. Valor atual da cota está em R$ 163,34, sendo que o valor patrimonial dessa cota é de R$ 159,73. Então aqui no PVP, né? Preço sobre valor patrimonial, a gente vê que está um pouquinho acima, está com prêmio, 1,02, nada demais também, porém está um pouco acima. O dividend yield anualizado, 7,48%, dividend yield acima de 7% para esse tipo de fundo, fundo de tijolo, é uma boa métrica, tá pessoal? Nada a reclamar. E sempre importante vermos a liquidez média diária, que está em quase 4 milhões de reais, 3,9 milhões. Bom, voltando aqui para o relatório, tem uma vacância financeira aí de 8,11%, aumentou um pouquinho, levemente, já que no mês anterior estava em 7,87%, como mostra aqui para a gente, enquanto que a vacância física, que antes era de 2,57%, virou 2,61%. Para todos os fins, vamos tratar aqui tão somente como vacância, mas para que vocês entendam, a vacância física é aquela vacância de espaço que poderia estar sendo utilizado, e a financeira é a capacidade que aquele espaço teria de gerar renda. Então, não está gerando totalmente o valor que poderia. E a lógica aqui é óbvia, se tem espaço vago para alugar, não tem inquilino, não tem locatário, então poderia estar gerando mais renda, né, pessoal? Bom, a gestão vem nos informando aqui que conseguiram locar 2 conjuntos no Rocha Verá, que totalizou 758 metros quadrados. Aqui coloca as empresas, para quem locou, uma farmacêutica e também uma empresa de commodities. Porém, ou seja, enquanto aqui é uma boa notícia, conseguiram alugar 2 espaços, aqui teve uma desocupação do edifício Lagoa Corporate, lá no Rio de Janeiro. A gente vai ver que esse fundo foca no Sudeste, sendo que a maior parte dos seus imóveis está em São Paulo, mas tem também Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá, pessoal? Aqui vem explicando como resultado das movimentações que eu acabei de falar, aqui acima, a vacância física foi de 2,61%, então aumentou um pouquinho, já que era 2,57%, como eu comentei com vocês, e a financeira também, que foi para 8,11%, e antes era de 7,87%, tá, pessoal? E aqui vem falando que a vacância financeira ajustada pela carência acaba indo para 10,52%. A carência, pessoal, para quem não está acostumado, é tão somente o prazo que os contratos de locação têm sem receberem pagamentos, tá? Então, vocês vão ver que tem um gráfico mais abaixo, vamos chegar lá mostrando as carências. Aqui vem falando, distribuiu R$1 por cota nesse último mês. A gente vai ver que foi um pouquinho menos, mas eles completaram com o dinheiro que estava em caixa. Eu vou mostrar para vocês nas informações da gestão, né, aqui mais abaixo. Porém, os cotistas, para todos os fins, receberam R$1 por cota. Tá? Aqui, rentabilidade das emissões, liquidez, como já mostrei para vocês, quase 4 milhões de volume médio diário, muito saudável. A carteira do fundo, como eu mostrei para vocês, carteira imobiliária, está aqui, ó, receita por estado, tão somente Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, ou seja, a região sudeste, que é onde o fundo foca, sendo que a maioria dos seus ativos estão em São Paulo, 65,38% em São Paulo, 16,34% em Minas Gerais e 18,28% no Rio de Janeiro. Como também comentei com vocês, o fundo é híbrido, então ele tem logística e escritório no seu portfólio. Isso é muito interessante porque quando um dos setores está passando por alguma dificuldade, ele consegue diminuir a sua
a sua carteira nesse setor e aumentar o outro, né? E vice-versa. Então, acho bem interessante. Receita por índice de reajuste, 68,24% no IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, e 31,76% no IGPM, que é o índice normalmente utilizado nos contratos de locação, tá, pessoal? Cronograma de vencimento dos contratos, a gente vê que em 2024 o vencimento dos contratos é bem baixinho, sendo 2% em logístico e 5% em escritório. E o que mais nos interessa aqui é o revisional dos contratos, porque sempre que existe uma revisional, os aluguéis e demais características dos contratos acabam sendo avançados, então eles podem ser alterados, né, pessoal? Aqui em 2024 a gente tem 11% em escritório e 15% em logístico no cronograma de revisional dos contratos. Então, ponto de atenção para o investidor ou propenso investidor ficar atento, já que em 2024 a gente tem aí uma porcentagem relevante no cronograma revisional dos contratos. Aqui eles trazem para a gente a evolução da vacância, tanto a física quanto a financeira, já expliquei a diferença para vocês. Só retomando, física, vacância física é aquela que o espaço não está ocupado, está vacante, e a financeira seria o quanto que aquele espaço poderia render, né? Quanto que não está rendendo de retorno para o fundo. Então, aqui em janeiro de 2024, 2,61% de vacância física e 8,11% de vacância financeira, como já comentamos, né? Aqui eles trazem por segmento, a gente verifica que no portfólio não há vacância na parte logística, né, no setor logístico do fundo, 0%, enquanto que o escritório que tem essa vacância, sendo a sua maior parte vacante nos escritórios do Rio de Janeiro, que representa 76% da vacância, pessoal, sendo 16% em São Paulo e 7% em Minas Gerais. Então, a maior dificuldade do fundo no momento são realmente os escritórios do Rio de Janeiro. Aqui trazem o portfólio imobiliário, 95 inquilinos, o setor desses inquilinos. A gente pode verificar que 95 inquilinos são realmente bem diversificados, é um número bastante interessante, né? Aqui traz a distribuição dos contratos por localização geográfica, como eu falei para vocês, totalmente concentrado na região sudeste, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Isso é legal da gente perceber. Queria voltar com vocês um pouquinho aqui, ó, nessa parte da receita e carências que eu comentei. Projeção do incremento da receita conforme o término de vigência das carências. Então a gente vê aqui, ó, fevereiro 2024, 42 mil, março aumenta, vai aumentando justamente pela relação de relação inversa que eu comentei com vocês. Conforme as carências vão vencendo, os pagamentos vão se iniciando. Portanto, o tempo vai passando, carências vão vencendo e a receita vai aumentando. A tendência é sempre aumentar de acordo com as carências expirando. Então, uma relação inversamente proporcional, tá, pessoal, de carência com receita. Queria que isso ficasse bem claro para vocês. Voltando aqui, portfólio Sudeste, como já comentamos. Aqui, os imóveis. Rocha Verá foi o que conseguiu locar agora, um pouco mais, né? Valor de avaliação, vacância ainda continua aqui financeira em 18,22%, mas já conseguiu mais 2 locatários. E no Rio de Janeiro, cadê o imóvel do Lagoa Corporate do Rio de Janeiro? Foi o que acabou de sair um locatário, então a sua vacância vai aumentar um pouco, né, pessoal? Lagoa Corporate, que fica ali no Humaitá. Bom, descendo aqui, temos as informações contábeis, receita potencial, que era de dezembro de 2023, entrou um pouco menos em razão da vacância aqui, ó, bem como das carências, então a expectativa era de 27 milhões,6, entrou 24,2, sendo certo que teve abatimento, como eu comentei, da vacância e da carência. E aqui, como eu comentei também no início do vídeo, resultado mensal gerou 89 centavos por cota, contudo eles distribuíram R$1 por cota. Então fica evidente que eles tiraram aí do caixa, utilizaram da reserva 0,11 centavos, né, pessoal? Para conseguir concluir esse R$1 por cota. E por aqui, fluxo de caixa de mês, vem demonstrando quanto que entra de aluguel, quanto que teve compra de ativo, benfeitorias, enfim. Variação patrimonial, já demonstrei para vocês quanto que está a cota no momento do vídeo, então informação mais atualizada.
E é isso, pessoal. Aqui eles vêm falando dos ativos, que é uma informação importante também, mas o vídeo aqui, a ideia é ser bem objetivo, claro com vocês, não é ficar enchendo linguiça. Então, sempre recomendo que deem uma olhada nas características de cada ativo, mas eu não irei analisar com vocês, sob pena de ficarmos muitas horas aqui. Bom, KNR11, um fundo que não costuma causar grandes preocupações, apenas temos que ficar atentos no prazo das revisionais, que vão ter esse ano, né? E nas vacâncias. Mas são imóveis bem localizados, então acredito que a gestão, que já tem um nome no mercado também, vai dar conta do recado, porém, vamos ficar acompanhando. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço apenas que curta, compartilhe, que é muito importante esse feedback para nós. Um abraço, pessoal, e até a próxima.